Bom, vamos falar de um assunto que eu adoro, que são os corantes. Eu, desde criança, sempre fui apaixonada por cores e tintas. Quando eu descobri esse universo de possibilidades dentro da confeitaria, tudo isso me encantou, assim, despertou aquela criança interior em mim. E nos dias de hoje, melhorou muito os tipos de corante, a qualidade dos corantes, as possibilidades dos corantes. De quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, hoje em dia a gente consegue encontrar de tudo no mercado da confeitaria. Então eu vou explicar para vocês os tipos de corantes, quais são os usos, como que a gente usa, como que a gente aplica, o que funciona, o que não funciona, para desmistificar de uma vez por todas os corantes. Ah, mas é corante gel, ah, mas é corante em pasta, ah, hidrossolúvel, lipossolúvel, quais são as suas diferenças? Então vamos explorar todas essas possibilidades, ok? Então vamos lá. Os corantes alimentícios, até se eu não me engano, não é adequado a gente chamar de corante alimentício, porque tudo que é alimentício tem que ter um valor nutricional. E normalmente os corantes, eles não têm nenhum valor nutricional, tá? Eles somente são comestíveis e atóxicos, ou seja, a gente pode comer, que ele não vai fazer grande diferença no nosso organismo. Principalmente os glitters, os pozinhos de revestimento, esses ainda são mais assim, nem pode se considerar comestível, é que ele é atóxico e ele pode ser utilizado, porque do jeito que ele entrar no nosso organismo, ele vai sair sem causar nenhum dano. Então, vamos explorar essas possibilidades. Bom, os mais antigos dos corantes, aliás, tem até uns que eu nem tenho mais aqui, que eram as famosas anilinas, né? As boleiras de antigamente, a galera que fazia doce usava aquele pozinho, corante em pó, bem fininho, que tingia bastante, normalmente era azul, amarelo, rosa, vermelho, preto, assim, o máximo, e às vezes fazia uma mistura ou outra, mas eram as cores muito básicas. Existiam alguns problemas nesses corantes, né? As anilinas eram muito granuladas, muitas vezes, ou de ficar parada, por ser muito fininha, ela ficava empelotada. Então, você ia bater um glacê, colocava ali aquele pozinho, um granulozinho que não desmanchava, ficava ali, daqui a pouco ele começava a manchar aquela parte, ou seja, ele não tinha uma grande qualidade, ele não dissolvia legal, dependendo dos materiais que você estava usando, se era um glacê de gordura vegetal, glacê de manteiga, se era um chantilly, o que se usava, dependendo da combinação da anilina ali, não ficava tão boa. Então, por isso que a gente não tem ela nos dias de hoje, ou pelo menos não aquela versão anterior. Nós temos algumas versões de corante em pó atualizadas, diferenciadas, tá bom? Depois das anilinas, né, em pó, também começou a ser muito comum, mais ou menos na mesma época, às vezes encontrava, às vezes quando foi saindo os pozinhos do mercado, as anilinas em pó, tinha as anilinas líquidas, que eram potinhos bem parecidos com esse, né? Ainda hoje se comercializa com muito mais dificuldade de achar, mas ainda se comercializa nesses tipos de potinho o corante líquido. O corante líquido, ele é mais fácil de misturar, né, no seu glacê, na sua receita, porém, ele não tem muita intensidade, tá? Ele não tem uma cor muito forte, ele não consegue te proporcionar uma cor muito intensa. Você precisa de muito corante líquido para misturar, por exemplo, num buttercream, num glacê. Quando você acrescenta demais, ele acaba alterando a sua mistura, porque a composição da sua receita, ela tem um equilíbrio, certo? Assim como todas as receitas, e a gente já conversou sobre isso, tem ali o equilíbrio. Quantidade de líquido, de sólido, disso, daquilo, compõe uma receita perfeita. Quando você acrescenta, imagina que para deixar um azul marinho você tenha que usar 3 potinhos desse inteiro na receita. Aqui tem 10 ml, seriam 30 ml de líquido a mais na sua receita, tá? Então isso com certeza altera, não é interessante. Então os corantes líquidos, apesar deles quebrarem bem um galho, principalmente pra galera que é mais amador, que faz um trabalho mais pra casa, ele é legal. Ou cores muito clarinhas. Se você quer um vermelho, um preto, um azul intenso, um marrom, realmente esses corantes líquidos vão deixar a desejar. Porque você vai precisar usar muito e ainda assim pode ser que não chegue no tom que você quer.
e começa a alterar a receita ou até mesmo amargar. Porque apesar deles serem comestíveis, eles não têm um gosto muito gostoso, tá? Eles normalmente são amargos, então quando você pesa a mão no corante, você não consegue comer o glacê de tão amargo que ele fica, ok? Bom, existem algumas versões de corante líquido que são mais pigmentadas, mas no Brasil eu nunca vi. Esse corante aqui, um amigo meu trouxe do Chile pra mim, tá? Também tava registrado como anilina, tá? É um conjuntinho que vem o azul, o amarelo e o vermelho, né? As cores, teoricamente, as primárias. Eles são muito bem pigmentados, eles são muito intensos as cores. Mas no Brasil eu nunca vi algo tão pigmentado assim, então não dá pra gente contar com isso, tá? Esse daqui, até você consegue atingir um tom bem intenso dele com menos corante. Porém, ainda assim é um corante líquido, ainda assim o líquido da fórmula dele pode alterar a sua receita. Então, apesar, eu trouxe aqui para mostrar, mas apesar disso, é da marca Gourmet. É uma marca literalmente que acha em supermercado, não é nenhuma marca profissional. Mas sabe-se lá por quê, a pigmentação deles é mais intensa. Então eu uso, eu gosto, porém eu uso mais para aerografia. Aí, né, entrando um pouquinho nessa área da aerografia, existem os corantes líquidos para a aerografia. A aerografia precisa de um corante líquido específico? Não necessariamente, porém, eu trabalho com o aerógrafo da Ino. E aí, na aerografia, eles têm vários tipos de corante específicos para o aerógrafo. Por quê? Ele já está na densidade certa, na pigmentação certa, é tudo muito testado, tudo muito certinho para utilizar no aerógrafo. Ah, mas acabou o meu corante verde, eu não tenho, vou ter que esperar mandar pelo correio? Não, você consegue quebrar um galho com os corantes comuns, mas a pigmentação é diferente, a intensidade é diferente. É corante líquido. E o que eu gosto do corante líquido, seja esse ou até o que não veio do Brasil, eu uso eles mais para aerografia. Quando se trata de pigmentação de bolos ou peças decorativas para o bolo, com cores intensas como vermelho, preto, azul marinho, marrom, ou qualquer tom que seja muito intenso, eu normalmente não uso tingimento da massa, seja a pasta americana ou a pasta de chocolate. Eu uso a aerografia. Eu no máximo dou uma tingidinha um pouco na pasta e depois eu só complemento com a aerografia. Por quê? Dessa forma, a gente consegue utilizar menos produto, com mais eficiência e uma tonalidade muito mais bonita. Para você conseguir tingir uma pasta americana de preto ou vermelho, é assim, até mesmo com corante em gel, que a gente já vai falar sobre ele, é muito difícil, tá? É muito, assim, a cor nunca fica 100%. Então, eu gosto de tingir bem pouquinho, só para não deixar o branco, o contraste muito grande do branco embaixo, e completo com a cor em cima na aerografia. Você tem, enfim, resultados perfeitos. Ah, mas a aerografia não é só para fazer desenhos, para detalhes e tudo mais. Não, a aerografia também serve para você cobrir uma grande área com perfeição, uma cobertura perfeita. Então, eu quando vou fazer um bolo preto, vermelho, azul marinho, eu simplesmente não utilizo nenhum tipo de corante na massa, muito pouco às vezes. Eu utilizo a pintura aerografada em cima, que vai ter um resultado muito melhor. Então, a aerografia é sempre a melhor opção para cobrir grandes áreas, eu não abro mão disso, tá? Recomendo que vocês também conheçam um pouco mais sobre a aerografia, tanto para acabamentos, efeitos especiais, quanto para praticidade de você ter ali cores sólidas e bem acabadas. Eu acho indispensável o uso. Então, sempre para aerografia eu uso os corantes específicos para aerografia, e quando, enfim, acaba alguma cor, eu utilizo os corantes líquidos tradicionais, tá? Às vezes acabei indo um pouquinho mais de corante por causa da pigmentação, mas também funciona super bem, ok? Ainda nos corantes líquidos, existem algumas versões deles assim, que são os metálicos, também são vendidos normalmente pela empresa do aerógrafo. Eles são diluídos em álcool de cereais ou composto alcoólico, algum tipo de álcool comestível que dilui o pozinho, né, os pozinhos metálicos, e eles já preparam no líquido para você utilizar no aerógrafo, tá? Então,
ainda dentro dos líquidos a gente consegue encontrar os metálicos em bisnaguinha. Ou, em último caso, você também consegue preparar a sua mistura. Ah, é um tom de dourado específico que eu quis misturar com um pouquinho de prata para ficar um tom mais pálido, não tem problema. Você pode fazer a sua mistura com álcool e o pozinho, a gente já vai falar dos pozinhos, tá? Mas você consegue fazer essa mistura e aplicar no aerógrafo. Então é possível, porém, conforme fica aberto, ele vai secando o álcool, você precisa repor mais. Eu indico que você use uma bisnaguinha dessa vazia e faça suas próprias misturas nela para não perder o restante do corante. Mas você consegue preparar em várias intensidades, com mais pó, com menos pó, o pó e um pouquinho de corante líquido para misturar, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer o rosa perolado, então eu pingo um pouquinho de corante rosa no álcool e utilizo o pó perolado neutro branco, que dá um efeito muito bonito. Então eu deixo ele bem fraquinho assim e já preparo uma bisnaguinha e guardo para utilização sempre que preciso, tá? Então você pode sim preparar os seus próprios corantes líquidos metálicos, mas ainda assim, às vezes é melhor você comprar ele pronto, porque ele já vem na dose certa para não entupir o aerógrafo. Também tem esse detalhe importante, quando você usa aerografia, para quem não sabe o que é aerografia, é uma caneta com um compressor de ar, onde ele vai soprar o corante e você consegue controlar com gatilho a intensidade, o ângulo que você vai distribuir esse corante. Então você consegue fazer pinturas, desenhos, detalhes, tudo controlando ali no gatilho o corante que vai num recipiente que fica em cima dessa caneta. Parece uma caneta com gatilho e um recipiente. E ali você coloca a sua tinta, você pinga a sua tinta naquele compartimento e aí você consegue utilizar no corante. Então, se você usa um corante com muito pó, muito grosso de pó, ou um corante com uma caneta que é muito fininha, aí, se não me engano, 0,2, 0,3 já não vai passar o pozinho. Teria que ser 0,5, 0,7 para passar o dourado, e tem alguns que só passam aí numa caneta um pouquinho mais grossa. Mas essas são especificações sobre o aerógrafo. Se você der uma pesquisada, você vai ver esses detalhes, tá? Mas os corantes, então, você pode preparar eles líquidos, metálicos, e eles servem para aerografia. Ah, mas serve também para pintar na mão? Serve. Quando a gente utiliza os corantes metálicos para pintar na mão, a gente também dilui ele no álcool. Mas eu gosto de controlar a intensidade também da quantidade de pó e álcool na mão. Então, eu raramente preparo ele com a finalidade de pintar na mão. Eu normalmente faço a mistura na hora com o pincel, ok? Então, voltando lá atrás, depois dos corantes da melina, né, em pó, o corante líquido, o próximo que veio com muita força é o corante gel, tá? Hoje em dia é o mais usado, eu acho que é o mais vendido, mais comum, todo mundo já tá acostumado a utilizar o corante em gel. Qual é a diferença do corante gel para o líquido? Ele é muito mais intenso, a pigmentação dele é muito mais forte. Então, o que você precisaria provavelmente usar esse vidrinho inteiro para tingir de vermelho, umas 10 gotas do gel provavelmente já dá a mesma intensidade de cor. Então, ele já tem uma intensidade maior, ele tem um uso de uma quantidade um pouco menor, o que controla mais aquele efeito colateral, vou dizer, do sabor amargo do corante, tá? Se você estiver iniciando agora no mundo dos corantes para começar na confeitaria, invista nos corantes em gel inicialmente. As cores primárias do corante gel para fazer suas misturas, elas são as melhores. Mas é muito importante também, aos poucos, ir abrindo a cabeça para facilitar. Então, eu daria início com o vermelho, amarelo, azul, um azul mais claro assim. O magenta, ele lembra um rosa pink, tá? Ele vai ser parecido com a etiqueta desse daqui. Apesar desse corante não ser magenta, a etiqueta tá bem uma cor assim parecida com essa. Deixa eu ver. Essa cor aqui seria um magenta. Enfim, o magenta é como se fosse um rosa pink bem intenso. Existem algumas diferenças das cores primárias. Por exemplo, se você abrir a sua impressora, né, impressora de papel, você vai ver que as cores principais ali que imprimem qualquer outra cor,
É um azul bem vivo, um azul quase que da cor dessa etiqueta aqui, tá? Que seria o equivalente a esse daqui ao azul anis. Um amarelo também bem intenso, canário, né? Amarelo canário, que é aquele amarelo mais aberto. É um tom de amarelo até mais aberto que esse daqui tá bem clarinho. Deixa eu ver. Talvez um pouco mais da cor dessa etiqueta aqui. Ó, esse daqui já tá mais fechado, tá? Tá mais cor de gema. Então, o amarelo da impressora, ele é mais aberto e mais claro que esse daqui. Ao invés do vermelho, na verdade, a cor primária ali seria o magenta, se a gente for considerar as tintas da impressora, tá? Se a gente for considerar cores de tela do computador, aí seria o vermelho mesmo. Então, é um pouco delicado essa coisa de quais são as cores primárias de verdade, tá? Eu considero que o vermelho é uma cor difícil de chegar, então é legal você ter o vermelho, é legal você ter o preto e, além disso, o rosa, pink, que seria o magenta, o azul, o amarelo, já são cores assim que você inicia o seu trabalho. Se você souber misturar certinho, fazer uma pesquisa legal, você consegue chegar em quase qualquer cor, tá bom? Com essa combinação de cores. Então, o corante em gel, ele vai ajudar você a ter o melhor resultado com a menor quantidade, porém, tem um ponto muito delicado aí sobre os corantes, que é o tal do hidrossolúvel e lipossolúvel. O que significa essas duas palavras? Hidrossolúvel quer dizer que ele é solúvel em água. E o que é solúvel? Ele dissolve, ele se mistura com água. E o lipossolúvel, ele se mistura em gordura, tá? Então vamos lá. Se você vai tingir chocolate é a base de gordura, tanto é que a gente sabe, né? A maior parte das pessoas já está acostumada a ouvir: nossa, tá mexendo com chocolate, não pode deixar cair um pingo de água que estraga. Por quê? Porque a composição dele é de gordura. Então, se você deixa cair água, ele vai empelotar, ele não vai misturar legal, aquela água vai desandar o restante do chocolate. Portanto, se esse corante líquido é a base de água e você pingar ele no chocolate, o que vai acontecer com o seu chocolate? Ele vai endurecer, ele não vai ficar fluido, certo? Se você utilizar o gel, que apesar de não ser uma base completamente de água, que nem o líquido, tá? O gel, ele é um pouco mais grosso, ele é um pouco mais pastoso. Ainda assim, ele é a base de água. Se você misturar ele no chocolate, ele também vai desandar o seu chocolate. Então, tanto o gel quanto o líquido, ele não é lipossolúvel, ele é hidrossolúvel, ele só dissolve em água, tá? Agora, a gente pode falar um pouquinho dos corantes em pó, porque daí os em pó a gente vai conseguir ir mais pro lado dos lipossolúveis. Não é qualquer corante em pó que é lipossolúvel, tá? Existem algumas marcas, por exemplo, esse daqui da Gran Chef, eles têm a linha de hidrossolúvel e a linha de lipossolúvel. A hidrossolúvel você vai misturar, por exemplo, num chantilly, numa massa de bolo, até mesmo num ganache. Apesar de ser de chocolate, como ele tem bastante composição de água no meio, né, através do creme de leite, do leite, ou até mesmo da água em si, se for uma blendagem, então você consegue utilizar o hidrossolúvel num ganache. Mas num chocolate puro, vai banhar uma maçã em chocolate, vai fazer um detalhe em chocolate, quer fazer esse chocolate branco virar colorido, se for hidrossolúvel o pó, não vai funcionar. Ele precisa ser ou o que é hidro e lipossolúvel, ou ele tem que ser o lipossolúvel, tá? Esses daqui da Luli Candy, eles já são, se eu não me engano, também tem as duas linhas, mas eu já utilizei de várias formas e esse ele não me dá muito trabalho em misturar, tanto no chocolate quanto em produtos à base de água. Então, todos eles estão descritos como lipossolúveis, tá? Mas normalmente na pasta americana ele funciona bem, e principalmente para pintar superfície, ele também funciona super bem para pintar em superfície, tá? Esses corantes em pó. Esses daqui da Mix, eu acho muito bom porque eles são fáceis de achar, tá? Eles são bem em conta, então dá para usar assim sem medo, em quantidade grande, mas ele rende bastante.
Aqui ele não está especificando se ele é lipo ou hidrossolúvel, mas eu posso garantir para vocês que ele funciona bem tanto no chocolate, quanto com a água, quanto com o álcool. E aí já eu vou falar do álcool para vocês, tá? Então, esses corantes em pó, eu utilizo muito eles para tingir o chocolate, às vezes até tingir uma massa. Por quê? Entre o líquido e o gel, o líquido é menos pigmentado, o gel é mais pigmentado. Entre o gel e o pó tem a pigmentação mais intensa. Então, às vezes eu quero um tom específico. Uma vez eu precisei fazer um roxo que tinha um tom muito específico que eu não estava conseguindo achar. Eu misturei um pouco do gel, ele ficou claro, eu intensifiquei com o pó, tá? Misturando na pasta americana, sovando junto. Então, ele serve na pasta americana, ele serve no chocolate, ele serve para pintura externa. Ele é hidro e lipossolúvel. Assim como acontece com o famoso dióxido de titânio. Existe de algumas marcas o dióxido de titânio, que é o corante branco em pó, tá? Corante branco em gel, eu acho ele bem ruinzinho, assim. A textura dele é ruim de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com esse daqui, mesmo que seja para misturar em água, álcool ou outra coisa. Ele mistura muito bem no chocolate, porque ele é hidro e lipossolúvel. Então ele é um pozinho, dióxido de titânio, e ele é um corante branco. E ele é bem intenso. Então o dióxido de titânio, vai muito bem com o chocolate. Se você quiser, por exemplo, deixar o seu chocolate branco de verdade, você pode usar um pinguinho de violeta só para anular o amarelo, e isso a gente vai falar depois numa aulinha sobre círculo cromático, teoria das cores e tudo mais, mas você vai colocar uma pontinha mínima para anular o amarelo do chocolate branco e depois utilizar o dióxido de titânio para deixar o seu chocolate branco, tá? Fica muito interessante o efeito. Então, os corantes em pó, eles normalmente servem tanto para coisas com água, quanto para coisas com álcool, quanto para coisas com gordura. Eu gosto de ter eles e eu utilizo os da Mix normalmente para misturar, para conseguir uma intensidade na cor. Esses da Loli Candy eu gosto mais da delicadeza deles para uma pintura, para um acabamento, para um detalhe superficial, tá? Porque eles costumam ter um preço um pouco mais elevado e a textura dele é um pouco mais fina e a gama de cores dele é muito maior. Então esses daqui eu utilizo mais para pintura externa. Eu não uso muito, apesar dela ter algumas linhas específicas para misturar, eu não uso ele muito para misturar, eu uso mais esses, mas quando eu preciso eu também uso esses para pintar na superfície. E eu gosto muito do dióxido de titânio como base para as pinturas. Então, por exemplo, quero pintar um bolo que está direto no ganache, quero fazer uma pintura artística em cima de um chocolate de modelar, eu uso um pouquinho do dióxido de titânio para fazer a base da cor e logo em seguida eu coloco os pigmentos, né, as cores em cima para ele dar uma intensidade, dar um fundo, porque às vezes quando você mistura, ele não tem uma base branca, então ele fica transparente. Se o seu chocolate embaixo for escuro, ele não vai pintar legal, ele vai ficar uma cor meio transparente. Então eu gosto de usar o dióxido de titânio como base para fazer as misturas quando eu pinto com o corante em pó, tá? Então, esses da Gran Chef, eles até, apesar de tem o hidro e o lipossolúvel, mas eles são mesmo para misturar. Tanto é que assim, o laranja não parece laranja, esse daqui, esse é o preto mesmo, ele parece o preto, mas o azul também fica parecendo preto, o verde parece um tom de marrom, ele só revela a verdadeira cor na hora que você mistura. Então esses daqui, eles não servem para acabamento, assim como o da Loli Candy ou da Mix. Esses daqui é só mesmo, eu acho que esse é a versão daquela anilina mais antiga, só que muito mais pura. Então ele tem uma intensidade muito boa se você vai tingir coisas muito grandes, né? Tingir mesmo uma massa, um glacê, uma pasta. Agora, os outros são corantes de acabamento. Aqui eu tenho um conjuntinho, eu tenho uma coleção desses corantes da Fractal. Essa é uma marca, se eu não me engano, italiana, enfim, é da Europa. Uma colega trouxe do exterior para mim. Não acha fácil no Brasil para comprar, mas eles são corantes muito bons. E eu também não uso eles para tingir, eu uso para pintar, para dar acabamento. A textura do pó
é muito boa, a pigmentação é muito boa e as cores são muito especiais, são cores que a gente não acha facilmente e também não consegue reproduzir com facilidade, mesmo misturando as que a gente tem no Brasil. Então, Loli Candy tem uma gama muito grande de cores, uma qualidade muito boa de corante. Esse daqui, ele é ainda mais intenso, as cores ainda são mais especiais e mais fininho, só que ele também é caro. Então eu quis mostrar eles só para vocês entenderem que às vezes você não tá no Brasil, tá vendo isso e tem acesso a esse tipo de corante, eu gosto muito. E existem milhares de outras marcas que eu mesma nunca testei. Então, entender os tipos de corante, como que eles funcionam, como eles interagem entre si, é importante para decidir qual vai ser a melhor pigmentação. Quando eu vou fazer um efeito aquarelado, eu gosto de usar esses. Esses daqui, por exemplo, eu não tenho tanta facilidade, as cores são mais brutas. Esses daqui, elas são mais delicadas. Também a espessura do grão do pozinho, isso influencia muito. Quando você vai pintar a seco com um pincel fofinho, se ele tá muito granulado, ele pode riscar a sua pintura. Então, é sobre testar. Você vê a sua marca, a condição em que o corante chegou até você, abre um pedacinho fininho de pasta americana e começa a testar. Você pinta como? Com água, com álcool, no seco? Como que você pinta? É muito importante esses detalhes para você conseguir entender que aquele corante que você tem na mão, você deve usar ele desse jeito, nessa configuração. Então, eu tenho várias marcas, eu tenho algumas que eu prefiro, outras nem tanto, mas às vezes eu prefiro uma para uma função, outra para outra, exatamente por causa dessas características. E vocês entendendo como funcionam essas características e o que é importante para você, você vai conseguir escolher o melhor corante para você, tá? Então, os em pó servem tanto para tingir quanto para pintar, depende aí, e é muito importante lembrar se ele é hidro ou lipossolúvel. Bom, agora eu vou entrar nos revestimentos. Aliás, ainda sobre lipossolúvel, eu não tenho mais porque eu não uso, mas existe o corante próprio para chocolate, que ele é a base de manteiga de cacau. Então é a pigmentação e a base não é nem gel, nem água, nem pó. É uma pasta de gordura. Então esse total, você até pode pintar com ele, é mais difícil, tá? Mas você pode pintar com ele e você pode misturar ele direto no chocolate ou alguma coisa gordurosa, óleo e tudo mais. Então, o total lipossolúvel corante para chocolate, ele é a base de uma gordura. Eu não uso ele pra nada, por isso eu nem tenho mais. Os que eu tinha já venceu, já joguei fora, mas eles também funcionam bem pra essa função. Então, se você só trabalha com chocolate, tá acostumado, até tem algumas versões novas desses corantes para chocolate que eu ainda não testei. Então, é legal você conhecer. Mas saiba que esses corantes próprios para chocolate, se ele não for em pó, ele é a base de algum tipo de gordura e é por isso que ele dissolve bem na gordura. Beleza? Agora vamos sim falar dos pós, glitters, brilhos e etc. Ainda um pouco próximo desses corantes em pó foscos que eu apresentei para vocês, a gente tem uma linha nova da Sugar Art de corantes neon, tá? Esses corantes neon, eles têm um pouquinho só de brilho, mas no geral ele é uma cor um pouco mais fosca, tá? Só que ele tem a intensidade do neon. E o neon, ele brilha na luz negra. Lembrando que o neon não é o que brilha no escuro, ele não é fluorescente. Ele brilha na luz negra, aquela luz que é meio azulada, sabe? Então, essa linha de corantes aqui, eles têm pouquinho brilho, bem pouquinho brilho. Ele é muito mais parecido com esses daqui, em pó, tá? Aliás, essa marca também tem uma linha de neons que não tem brilho. Então, você consegue também utilizar ele tanto na água quanto no álcool e no seco também, tá? E ele tem esse efeito de brilho na luz negra. Então, essa daqui é uma categoria mais nova dessa marca aqui de corantes. Aí, tem os glitters. Os glitters, eles são bem parecidos com aqueles que a gente usava, aqueles de papelaria mesmo que usava na escola e coisas assim. Ele é um pozinho não tão fino, ele é mais granulado, tá? Existe glitter mais fino e glitter mais grosso, também depende da marca, mas os da Sugar Art, eles têm todo mais ou menos a mesma espessura. Então,
várias cores e eles não são exatamente um corante. A gente chama de corante porque ele vai dar acabamento e é na hora da pintura, mas o glitter ele é considerado só um brilho de revestimento mesmo, ele não é um pó para revestimento. Tanto é que nessas embalagens tá escrito glitter para decoração, pó para revestimento. Ele não é um corante. O corante, ele teria, para configurar um corante, ele teria que poder ser misturado dentro da massa e gerar essa cor. Esses daqui, normalmente, que eu vou apresentar para vocês, a não ser esses neons, eles até conseguem pigmentar bem se você utilizar eles misturados em alguma massa, mas normalmente esses daqui, eles só têm um efeito realmente impactante na superfície, então não é legal você utilizar eles em quantidade para sovar a massa junto, tá? Ou misturar no glacê ou misturar no chocolate, não funciona assim. O máximo que eles vão conseguir tingir de fato como corante é se você usar eles no isomalte, tá? O isomalte é um açúcar extraído normalmente da beterraba, e ele é um açúcar que permite fazer um caramelo que não fica amarelo, ele fica totalmente transparente, tipo vidro, e ele tem muito mais tempo de vida, ou seja, ele não mela com facilidade, ele não ofusca com facilidade. Então, nesse caso, eu já utilizei o glitter misturado, mas porque ele é completamente translúcido, então, nesse caso, a gente utiliza, ele vai trazer cor. Porém, se não for nesse caso de ser algo completamente translúcido, esses corantes não são necessariamente corantes, são pós de revestimento. Então, eles são totalmente voltados para a pintura externa. Além dos glitters, eles têm uma outra categoria que é entre um pó metálico e um glitter, tá? Aqui tem, por exemplo, o pisca. O pisca é um pozinho que ele é mais grosso do que o pó tradicional, mas ele não é tão grosso quanto o glitter. Então, ele é um intermediário entre o pó perolado e o glitter, tá? Esse, você ainda consegue misturar ele com álcool ou água para pintar. Se for o glitter, o álcool ele já não mistura, você não consegue pintar com o glitter misturado no álcool e nem na água. O glitter é mais mesmo para jogar por cima ou borrifar com aquela bombinha. Parece aquela bombinha antiga que o pessoal colocava veneno para mosquito, sabe? Que você vai borrifando. Então, existe hoje uma bombinha dessa, normalmente se acha em casa de artesanato ou até de confeitaria, onde você coloca o pozinho num compartimento e consegue borrifar. O glitter, ele funciona para essa função, tá? Os bolos de chantilly, chantininho utilizam muito essa técnica, mas ele não funciona para pintar no pincel ou misturar no álcool como a gente faz com os perolados. Esse daqui, que eu falei, né, que é um intermediário entre o glitter e o pó, ele não é tão fácil de misturar no álcool, ele não é tão bom de pintar no álcool ou na água, mas você ainda consegue diluir ele um pouco para utilizar no álcool ou na água, tá? Mas ele também cai muito bem na bombinha, borrifar ou jogar por cima. Eu gosto muito dessa categoria porque ele tem um brilho muito intenso, muito bonito. Na cara do ouro, na cara do azul, pisca, o ouro rosé são os meus favoritos. Então ele dá um efeito muito bonito e não é tão grosseiro quanto o glitter, de aparentar mesmo aquele brilho, né, forte, e nem tão sutil quanto os perolados. Aí os perolados, na mesma textura de pó, tem os perolados mesmo. Esse daqui, por exemplo, é um rosa perolado, ele é cintilante, ele é um pó muito fininho e ele vai ficar cintilante mesmo com o acabamento de uma pérola, tá? Tem alguns com cor, tem o neutro, né, o branco pérola e tudo mais. E tem os metálicos, que apesar de ser na mesma espessura, eles têm uma intensidade de brilho muito maior. E aí tem o prata, o bronze, dourado egípcio. E esses daqui, eles não misturam bem com água. Tanto esses pós perolados quanto os douradinhos, eles não misturam bem com água, mas eles misturam perfeitamente com álcool, tá?
E na bombinha também o ideal é diluir ele em álcool para borrifar ele úmido. É a forma como vocês conseguem a maior e melhor aderência dele. Se você cobrir um bolo de branco e quiser passar ele no pincel seco, ele não vai brilhar, ele vai dar uma impressão de sujeira. Então precisa realmente misturar ele com o álcool para gerar uma fixação, tá? Então eu falei muito sobre o álcool, sobre a água. Aqui normalmente eu tenho álcool de cereais e água. Esses vidrinhos são do meu aerógrafo. Eu já deixo essas substâncias prontas nessas bisnaguinhas para a hora que eu tô trabalhando. Com o pó, quero diluir mais com álcool, quero colocar água, porque esses corantes líquidos a gente dilui em água, até para lavar mesmo o aerógrafo ou aumentar um pouquinho a quantidade, deixar mais suave o corante, eu utilizo água. E o álcool eu utilizo para os corantes em pó ou para os líquidos que vem na bisnaguinha, mas são os metálicos e aí eles são solúveis em álcool. O álcool, ele dilui o corante líquido? Dilui, mas ele deixa um efeito estranho e ele pode empelotar, dependendo da marca, ele pode empelotar a tinta, meio que deixar ela grossa ou esfarelada. Eu não sei exatamente qual é a reação química que acontece para isso acontecer, mas o álcool não vai bem com corante líquido e nem com o gel, tá? Então, o gel e o líquido dilui com água, pó vai com álcool, os pós, tanto brilhante quanto esses, vão com álcool, mas esse pó vai com álcool e com água. Esses daqui que eu falei que são hidro ou lipossolúveis, tá? Eu deixo aqui álcool de cereais. Mas não pode ser álcool normal? Não, ele é tóxico, ele não é bom para comer. Mas tem gente que fala para usar essência. Por que o pessoal fala para você utilizar a essência para misturar esse pozinho? Porque normalmente as essências são colocadas num composto alcoólico, tá? Então quando você não acha álcool, você utiliza essência. Só que veja bem, imagina que você usa uma essência de menta ou uma essência de amêndoa e para diluir quer pintar um bolo inteiro de dourado. Você já imaginou o cheiro forte, o gosto forte que vai ficar por causa daquela quantidade imensa de essência que você colocou ali? Eu não gosto de usar essência, a não ser que você vai fazer um detalhezinho e você não tem mesmo álcool, tudo bem. Mas se você vai fazer uma grande pintura, além da essência ser mais cara, ela vai impregnar aquele sabor, aquele cheiro, e às vezes você não quer, às vezes não combina com o que você tá fazendo. Então, né, o ideal é que seja um álcool neutro. Mas eu não acho nem álcool de cereais, e a essência não é legal, o que eu uso? Você pode usar uma bebida alcoólica de alto teor, por exemplo, uma vodka ou alguma bebida incolor que seja bem intensa de álcool. Mas ainda assim, por exemplo, uma vodka, eu não vou saber agora de cabeça, mas eu acho que o teor alcoólico não chega a 40, 50, né? Enfim, então ainda assim é como se fosse metade água, metade álcool. Não é legal. Esse daqui, o interessante é que ele seja mais de 90% de álcool para você conseguir pintar e ele evaporar a água a tempo para não ficar melando o seu projeto. Então eu compro álcool de cereais normalmente em farmácia de manipulação, tá? Ou às vezes algumas casas de confeitaria até vende. Porém, pensando nisso, essa empresa que usa muito álcool para diluir esses corantes, eles criaram um composto alcoólico que ele não é nem 100% álcool, nem uma bebida alcoólica, nem uma essência. É uma fórmula que eles criaram que é muito legal, ele facilita a aderência do pó e serve tanto para limpar o pincel, quanto para pintar, quanto para diluir. Às vezes vale a pena você comprar assim, porque ele já é próprio para isso. Mas em último caso, o álcool de cereais resolve bem o problema. Aqui tem um outro componente que é um brilho para chocolate e confeitaria. Esse é da Mix, eu não conheço outra marca que tenha esse tipo de verniz. Ele é um verniz solúvel em álcool, ele é como se fosse uma goma, uma lacra. Eu não sei exatamente dizer que categoria seria esse componente, mas ele é bem amargo, assim, o gosto, tá? Mas depois que evapora, esse amargor vai sumindo. Ele vem nesse spray e você consegue borrifar direto em cima da pintura para impermeabilizar essa pintura e dar um leve brilho acetinado, ou você consegue misturar alguns corantes em pó e esses brilhos também nesse álcool
para aplicar na sua pintura. Então eu gosto de fazer isso quando eu quero que a pintura fique mais impermeável, que ela resista, que ela não pegue, por exemplo, um respinguinho de água e manche. Então ele é bom. Só que tem uma questão, por ele ser solúvel em álcool, ele pode acabar estragando o seu pincel, endurecendo o seu pincel, onde ele cai, ele fixa. Aí depois você tem que usar álcool de limpeza comum para limpar a sua bancada, onde respinga. Ele é um pouquinho mais chatinho de se trabalhar, mas o efeito dele vale a pena. Então eu não gosto muito de utilizar esse brilho para qualquer coisa, mas quando eu preciso de algo permeável ali que deixa um efeito legal, eu gosto de utilizar ele para fixar bem os corantes. Então assim, quando a gente vai utilizar os corantes, eu sempre gosto de usar pincéis. Raramente eu pinto com outras coisas, como por exemplo espuminha, a não ser o aerógrafo. Então na maior parte das vezes eu utilizo os corantes todos para pintar mesmo com o pincel. Eu evito outros tipos de... Às vezes a pessoa fala, dá pra você fazer um detalhe com cotonete. Eu não acho legal, ele solta fiapo de algodão, não é bacana e tal. Então sobre pincéis, onde eu vou só falar sobre pincéis, mas rapidamente para ilustrar, eu uso 3 principais tipos de pincéis. De artesanato, de vários tipos, várias cerdas, várias texturas, tamanhos, formatos. Eu utilizo pincel de maquiagem, tá? E eu utilizo pincel de unhas, que é para nail art, que são pincéis delicados, fininhos, que são para detalhes de pintura artística em unha. Todos esses pincéis, existem regras básicas. Uma vez que você compra ele deve ser utilizado somente para confeitaria. Não reaproveite pincel que era de maquiagem para confeitaria, que era de tinta para confeitaria, não utilize. Compre um novo e utilize só para confeitaria. Depois que você usou para confeitaria, ele tá velho, e aí você quer usar ele para pintar a parede, para pintar alguma coisa de artesanato, aí beleza. Mas nunca o contrário, nunca algo que já foi utilizado para outra coisa voltar para confeitaria, porque as tintas podem ter componentes tóxicos, a contaminação, a sujeira não é legal. Então, uma vez que você comprou um pincel para confeitaria, use só para confeitaria. Outra dica importante: não invista em pincéis muito caros. Você vai numa loja de arte, você vai achar pincéis assim que custam muitas vezes mais de R$100 um único pincel. Não invista tanto num pincel, por quê? Você não vai conseguir durabilidade dele, tá? Os corantes, eles são bem pigmentados. Por mais que você lave, uma vez que você usou um pincel com corante vermelho, dificilmente você vai conseguir usar ele com branco, por exemplo, ou com um azul bebê. Ele vai acabar soltando um resquício de corante vermelho. Então, você precisa ter vários pincéis e utilizar eles. Ó, esse daqui eu uso pra cores tipo assim, preto, azul, marrom. Naquela faixa, uma cor não atrapalha tanto a outra. Mas se você utilizar ele para uma cor clara, ele já não vai funcionar. Então, separa os pincéis que são mais para cores escuras, para as cores mais claras, para tonalidades assim. E tenha pincel mais grosso, mais fino, de detalhe. Por isso que eu recomendo principalmente os de maquiagem e os de nail art, porque eles vendem em kits. Muitas vezes você acha nessas lojas de cosmético baratinhos kits, e aí você consegue estar sempre renovando. Se você investe num pincel caríssimo, você só vai jogar dinheiro fora, porque esse pincel logo logo ele vai estar esgarçado, ele não vai estar bom, ele vai estar todo manchado, ele não serve para mais nada, tá? Então é muito importante separar os pincéis por cores, não investir muito caro e sempre utilizar. É de confeitaria, não deixa misturar para outra coisa, tá bom? Então é isso, os corantes, né, são várias opções, não precisa entrar em desespero, eu não tenho esses corantes todos, o que eu vou fazer? Calma, começa ali com o gel, que nem eu falei, com o gel ali vermelho, amarelo, azul, magenta e o preto, que já vai te dar uma gama de opções. Estuda um pouquinho o círculo cromático, entenda como funcionam as misturas de cores, você vai conseguir fazer muita coisa, tá? Eu não gosto de utilizar o corante em gel para pintura de acabamento, porque o composto gelatinoso dele deixa melado em cima e borra a pintura. Quando eu faço pintura externa, eu gosto mais de usar os pós e os líquidos, mas sempre que vai começar, invista-nos em gel primeiro. Alguns em pó metálico, como por exemplo dourado, prateado, um perolado, para você ter
uma possibilidade ali. Um alquinho é sempre bacana. Corante em pó, se quiser iniciar com essas marcas que são mais comuns, mais baratas, para você ir testando aos poucos. Poxa, me adaptei à pintura, né, detalhada, tal, quero trabalhar mais com essa parte, então investe aí numa paleta maior de cores de corante, tá? Dióxido de titânio também eu investiria, porque ele é muito coringa, ele serve para muita coisa, então com água, álcool, um pouquinho de corante em gel, um douradinho e um ou outro pó. Pro pó a mesma coisa, tá? Se quiser iniciar com essas cores, você também consegue fazer várias outras. Futuramente, conforme for aprendendo mais sobre a aerografia, eu recomendo muito a aerografia, mas o que temos de corantes são esses, basicamente. Claro que tá sempre surgindo coisa nova, tem marcas diferentes, características diferentes. Compartilha a sua experiência com a gente, me fala aí suas dúvidas, vamos conversar, porque esse é um assunto que eu amo falar, eu tenho minhas coleções de corantes. Você vai ver que é viciante, quando você começa a colecionar, você não para mais. Mas os efeitos são sempre legais, invista em aprender para que serve cada um. Aliás, esse vídeo é uma mega aula, você já, né, tá ali fera, já sabe para que cada um serve, como que usa cada um, para nunca mais errar. Então, agora é exercitar, utilizar eles e mostrar os resultados maravilhosos que vocês vão conseguir nos seus bolos, nos seus doces, ok? Espero que vocês tenham gostado.